Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos chamados para servir e para seguir o grande mestre Jesus Cristo. Nós temos uma missão muito importante aqui nessa terra, que é propagar o evangelho do reino de Deus. Meus amados irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos marcas, e marcas importantes de um discípulo, como nós destacamos, de ser um discípulo da pessoa de Jesus Cristo, o grande mestre. Meus amados irmãos, será que nós temos essa marca? Eu gostaria de desafiar os irmãos a caminhar comigo nessa noite. Prometo ser o mais breve possível, que antigamente na sinagoga pregava mais 3 horas. Eu prometo não alongar por 3 horas, vou tentar ficar dentro de 3 horas, amém? Então nesse exato momento vão dar, caminhando para 8 horas, 9, 10, 11, mais tardar meia-noite a gente está saindo daqui, amém, irmãos? Amém ou misericórdia? Amém, né? Palavra, né, irmãos? Estou brincando, vou tentar ser o mais breve possível, mas se você puder abrir a tua Bíblia, por gentileza, nós vamos caminhar na carta do apóstolo Pedro, uma carta petrina, especificamente no capítulo 2. Eu gostaria de caminhar com você do verso 1 ao verso 10. Essa carta petrina, ela é muito importante, ela traz sinalizações muito importantes. Eu gostaria de destacar o destino dessa carta, no verso 1, por exemplo, do capítulo 1, da primeira carta, o apóstolo Pedro vai dar a direção, o norte, para quem vai receber essa carta. Então Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele está destinando essa carta a judeus cristãos, que também estão dispersos, estavam sofrendo também oposição e tribulação por causa da fé em Cristo Jesus. Estavam sendo literalmente perseguidos. Eu sei que o pastor Fernando está caminhando no mês de janeiro, dentro de uma série de mensagens, especificamente no período da noite, no mês de janeiro, nos domingos, que é falar sobre a importância de nós sermos a igreja de Jesus Cristo. E meus amados irmãos, o apóstolo Pedro vai trazer muitas sinalizações. Eu gostaria de me ater no texto do capítulo 2, do verso 1 ao 10, como eu bem disse, a glória de Deus sendo manifesta no meio da igreja. Nós vamos caminhar sobre essa projeção, mas eu gostaria de destacar um subtema, ou melhor, o tema da reflexão dessa noite, sendo as marcas de um discípulo. Então, se você, por gentileza, puder me acompanhar na leitura desse texto, mesmo assentados, eu creio que os irmãos vão me acompanhar dentro de projeção também. Me acompanhe, por gentileza, a leitura desse texto. Deixando, pois, toda a milícia e todo o engano, e fingimentos, invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Verso 4, e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Destaco também, chama a atenção dos irmãos para o verso 5, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçavam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Gostaria de chamar a atenção para o texto base dessa reflexão nessa noite, o verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E encerrando o verso 10, vós, que em outro tempo erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançareis misericórdia. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nessa noite nós nos rendemos a ti, com o coração na certeza de que o Senhor há de falar conosco.
Esvazia-nos, ó Pai, para recebimento da Tua palavra. Dá-nos direção, governo. Usa o Teu servo que vos fala, Senhor, como um vaso nas Tuas mãos. Se necessário for, Senhor, quebra-me e remolde conforme o Teu querer e a Tua vontade. Mas não nos deixe sair vazios nessa noite. Preencha-nos com o óleo da Tua unção, ao ponto de derramar, de transbordar, de compartilhar, de testemunhar, de falar do Teu amor. Menos de mim, mais de Ti é a minha oração que faço, confiando no nome, no amor de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Sim, nós temos marcas de um discípulo. Mas, meus amados irmãos, as boas notícias de Jesus foram pregadas, as pessoas se arrependeram dos seus pecados e receberam uma nova vida. Hoje me encontro nessa noite com um grupo de pessoas que se encaixam nisso que eu estou falando. Mas eu quero dizer que nascer de novo, a pessoa, ela tem um encontro real com Jesus Cristo, ela se torna um discípulo. Eu gostaria de falar no processo que nós vivemos lá na Igreja Batista Ebenezer. Nós temos um setor da igreja que nós chamamos de Escola Bíblica Dominical, e dentro desse departamento, desse setor, nós temos uma classe que chamamos classe de discipulado, ou de doutrinamento, capacitação de novos decididos. E eu, especificamente, pastor da igreja, sou responsável em trazer o doutrinamento e a capacitação dessas novas pessoas que chegam à igreja. Então é um fator importante como igreja, é receber essas pessoas que agora sentem a necessidade de serem cuidadas, de serem amadas e principalmente alimentadas. Eu gostaria de destacar, dentro de exemplo, que não é como se fosse uma criança que recém-nascido, acabaram de nascer, melhor dizendo, e o pai vai sair para trabalhar e diz assim: filho, tua mamadeira está em cima da mesa, tu te vira, esquenta, mama e dá seus pulos. Não é assim que funciona. Ele precisa de um cuidado de mãe, um cuidado de pai, uma assistência. E assim nós o fazemos. Eu tenho certeza que essa igreja aqui também faz dessa forma também, em cuidar dos seus novos decididos. E como eu destaquei o verso 9 desse texto, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Nós somos o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a primeira fase do discipulado, do cuidado de amar pessoas, é trazer as doutrinas básicas, o cuidado e também inserir no contexto de ser igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos perder essa essência de cuidar de pessoas, de amar pessoas e também de trazer as pessoas para o contexto que nós estamos vivendo dentro da palavra. Então, a segunda etapa do discipulado, a primeira, como eu disse, o pastor da igreja faz, lá na Igreja Ebenezer. E quem faz a segunda parte do discipulado? Porque depois de um determinado período na minha classe, vou dizer em torno de 10 encontros, eu falo assim: ei, querido, agora você ou está habilitado a se batizar, depois de uma série de encontros, ou você agora está doutrinado, caminhando dentro da doutrina batista, e agora eu vou inserir você em alguma das classes. Ele continua sendo assistido pelo pastor, sim ou não? Sim, em termos. Mas quem agora vai cuidar dessa pessoa que está recebendo agora? A igreja, os irmãos, isso mesmo, você que está aqui nessa noite. Se você ainda não faz parte, faça parte, você vai entender o que eu estou falando. Mas eu quero dizer que é importante trabalhar com pessoas, cuidar de pessoas, receber pessoas, estar dentro desse processo. Mas pastor Renan, precisa especificamente passar primeiro pela tua classe, para depois fazer esse cuidado? Não. Você pode iniciar esse processo até mesmo antes de passar pela classe do pastor ou da classe específica de discipulado da tua igreja. Mas o que eu quero dizer, meus amados irmãos, é o processo para isso acontecer. Por exemplo, para batizar tem que acontecer pelo menos 3 ações. O primeiro, a pessoa vai ouvir sobre Jesus. Segundo, ela vai crer sobre a pessoa de Jesus. E automaticamente vai entrar na terceira ação, que é batizar-se após crer na pessoa de Jesus. E essa pessoa, latentemente, evidentemente, vai, de uma forma muito clara, destacar as marcas de um discípulo. Ela vai destacar, ou melhor dizendo, estampar essas marcas. E é muito importante que todos que querem se envolver na obediência, entendam que as suas marcas são evidentes e distinguíveis da pessoa de Jesus Cristo. Então, em outras palavras, eu quero dizer que facilmente nós podemos reconhecer um discípulo de Cristo. Sim ou não? Hoje eu já não sei mais.
Antigamente, eu sou novo, irmãos, muito novo, mas na época do meu avô, uma pessoa conversa ao evangelho, geralmente andava como eu estou aqui agora, se for de terno e gravata, com uma Bíblia debaixo do braço. Olha lá, o irmão João se converteu. O João se converteu, agora virou o irmão João, não era isso? E hoje, quais são as marcas de um discípulo que reconhece a pessoa que agora é conversa ao evangelho? Está difícil, irmãos? Ou está mais fácil? Deixa essa interrogação no coração de vocês. Mas eu gostaria de destacar alguns pontos nessa noite, que vai nos chamar a atenção, que é fundamental na vida de um cristão, que faz parte da igreja de Jesus Cristo, que tem as marcas de um discípulo de Cristo. Discípulo no grego quer dizer matete. Matete quer dizer a pessoa que está pronta para receber ensinamentos. E eu gostaria de destacar o primeiro ponto nessa noite, é que o discípulo de Jesus, ele é aprendiz. Isso mesmo, ele é um aprendiz. Meus amados irmãos, se nós observarmos o texto de Mateus 11, do verso 28, do verso 28 ao 30, diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é pesado. Amém? Misericórdia, o fardo é leve. Meus amados irmãos, a maior marca de um discípulo de Jesus é que ele está disposto a aprender até o final da tua carreira. Eu já percorri uma boa parte, ou melhor, uma pequena parte, que ainda tem muito a percorrer ainda, dessa minha trajetória, ou seja, dessa minha maratona. E eu tenho muito ainda a aprender, e eu sei que você também tem muito a aprender. Porque aquele que se diz: eu já sei de tudo, eu não preciso mais nada, eu já sei de tudo, já conheço tudo. Toma cuidado, porque nós só vamos receber o diploma da vida cristã no céu. Somente no céu receberemos o diploma da vida cristã. E eu destaco lá na igreja, eu também gostaria de reforçar aqui com os irmãos, a igreja por si só é altamente suficiente, ela tem suficiência em capacitar pessoas no ensino bíblico. A igreja, ela é autossuficiente em ensinar a palavra. Então você, meu querido irmão e irmã, aprenda do Senhor, venha, congregue, participe, leia, ore. São fatores importantes para se tornar esse aprendiz. Enquanto estivermos aqui, nós devemos continuar querendo aprender da parte do Senhor. Nós não podemos, eu gostaria de destacar 2 grupos nessa noite, discípulo e multidão. A multidão, por exemplo, queriam as bênçãos do Senhor. Já os discípulos queriam o Senhor das bênçãos. Nós temos que saber discernir, em aprender e poder usufruir do reino de Deus, que já começa aqui nesse lugar, amém? O reino de Deus começa aqui, amém, igreja? O reino de Deus começa aqui, irmãos. Podemos gozar dos benefícios do reino aqui. Eu tive uma pessoa que falou assim: pastor Renan, como é que vai ser depois que eu morrer? Como é que vai ser essas ações? Eu falei: irmão, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Mas nós só vamos saber realmente depois que morrer. Sabe por quê? Tomé, ele foi fazer uma pergunta para Jesus, que não foi muito clara aos meus olhos, mas ele falou: posso tocar para ver se realmente é o Senhor? E o que Jesus disse para ele? Bem-aventurado aquele que não viu, porém creu. Então a minha fé está no Senhor, e isso ele me ensinou. Eu tenho aprendido isso com ele. E a pergunta que eu deixo nesse primeiro tópico para você, meu querido irmão e irmã: você tem deixado que o Senhor lhe ensine? Você tem aprendido com o Senhor? Você tem aprendido com o Senhor? Reforça a pergunta nessa noite. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus lhe capacitar. Deixa Deus lhe trazer ao centro da tua vontade. Deixa Deus te usar. Para de querer fazer o papel de Deus. Para de ser obstinado. Obstinado no grego, no hebraico quer dizer teimoso. Para de ser teimoso. Para de debater os ensinamentos do Senhor na tua vida. Aprenda, querido. Você só tem a gozar desses benefícios. E isso me leva a pensar no segundo ponto. Eu sei que o meu horário é curto, são muitos pontos, e eu vou tentar unir os pontos ao horário, amém, irmãos? Meu desafio não é fácil. O discípulo de Jesus, ele é um seguidor. Isso mesmo. O discípulo de Jesus,
ele é um seguidor. E tem uma ação de seguir que me chama muita atenção, que se encontra em Marcos 2. Eu gostaria de destacar o verso 14 e o verso 15, que diz assim: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, siga-me, Levi. Levantou-se e o seguiu. E durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Muitos que o seguiam. Meus amados irmãos, eu estou observando dentro desse texto que eles seguiram Jesus. Levi não titubeou em seguir Jesus. Ato contínuo, ao receber o chamado, ele se levanta e segue o mestre. Meus amados irmãos, nós somos chamados para seguir esse mestre. Nós precisamos ter essa marca de seguidores do Senhor, independente das circunstâncias. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, uma terceira, quarta, quinta onda, não sei do que mais. Já estamos falando de vírus Ômicron, Optimus Prime, não sei mais qual o vírus que vai vir, vai continuar vindo. A tendência é piorar, está na palavra, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, é só o princípio das dores. E aí? Eu vou esperar passar esse momento, para depois eu seguir Jesus. Ei, pode ser muito tarde, chegou a hora de seguir Jesus, chegou a hora de caminhar com Jesus, melhor, passou da hora. Um discípulo de Jesus segue e nunca determina o teu caminho, como quem diz: eu sou o dono do meu próprio nariz, eu designo os meus caminhos, eu ando os meus próprios caminhos. Meus amados irmãos e irmãs, se nós deixarmos de ser seguidores, nós deixaremos de ser discípulos de Jesus. Então a razão é porque, mas por que, pastor Renan, nós temos que segui-lo? Porque ele é o mestre, porque é ele que nos chama. Você pode me ajudar nessa noite? Existe algum outro homem que há mais de 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário sem pecado algum e ressuscitou? Se existe, me fala que eu vou seguir isso aí. Se não existe, vamos seguir Jesus, porque Ele vivo está. E o Espírito dEle está aqui nessa noite. Meus amados irmãos, vamos seguir o Mestre, independente agora do H3N2, HB20, sei lá mais o que vai vir. A ordem é: marchem, sigam, acompanhem o Mestre. Porque amanhã pode ser muito tarde. Porque hoje Cristo quer me... Ué, cadê o pessoal da antiga que conhece esse cântico? Hoje Cristo me quer. Amém, glória a Deus, os irmãos estão comigo. Você está seguindo os passos de Jesus? E daqueles que também seguem a Jesus? E eu olho para a vida do apóstolo Paulo, que diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus amados irmãos, tem muitas pessoas que testemunham, dão muito testemunho de seguidores de Cristo, porque o Senhor usa pessoas para ganhar pessoas. Siga o Senhor e não se arrependa disso, meu amado e minha amada. Isso me liga a um terceiro ponto. O pessoal da projeção está conseguindo me acompanhar, né? Que o discípulo de Jesus, ele é obediente. Você consegue falar junto comigo aqui? Vamos falar juntos? O discípulo de Cristo é obediente. Vamos falar juntos? O discípulo é obediente. Meus amados irmãos, não tem como eu não lembrar da ação de Jesus curar aquele cego de nascença, João capítulo 9, do verso 1 ao 41, é que ele vai dizer para aquele homem, ao fazer o lodo no chão com guspe, colocar nos seus olhos e dizer: vai no tanque, lava os teus olhos. E eu vejo aquele homem reclamar: eu não vou não, eu não vou acreditar nisso não, isso não é para mim não. O que ele fez, irmãos? De ato contínuo, ele foi lavar os olhos, e a tua vista foi curada. Ele nunca havia enxergado. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é que o homem cego de nascença,
de pronto obedece à voz de Jesus. E eu gostaria de destacar o verso 31 e 32 de João capítulo 8, que disse-lhe Jesus aos judeus que estavam crendo nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Meus amados irmãos, o próprio Jesus estabeleceu que seremos discípulos dele, se então somente fizermos o que ele manda. O segredo, a chave do sucesso, da vitória, está obediência à palavra de Deus. Mas pastor Renan, Deus não tem falado comigo, eu não sei o que Ele quer para mim, como é que eu vou obedecê-lo? Querido, tua Bíblia está fechada, você não está lendo a palavra, porque Deus fala todo dia, toda hora, a partir do momento que você tem um relacionamento com Ele, de leitura da palavra. Deus fala com a gente, meus amados irmãos. Eu não precisei pesquisar na internet, eu não precisei fazer nenhum estudo miraculoso para entender que Jesus vai explicar em Mateus capítulo 19, as ações do relacionamento contra o divórcio, como ele também vai falar em Gênesis capítulo 2, quando é na escritura de Moisés, o Pentateuco, como também o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, em Éfeso 5, 22, quando ele diz: portanto deixará pai, o homem deixará o pai e mãe, unir-se à tua mulher, e os dois serão uma só carne. A palavra de obediência é: homem deixará pai e mãe, não falou menino nem criança, falou mulher deixará, não falou menina e nem criança, pessoas bem resolvidas e adultas, e ali formarão uma família. Obediência. Obediência. E eu fui enxergar lendo a palavra. Olha, tem 3 vezes que ele repete isso, ao ler a Bíblia. Eu li em Gênesis 2, 24, li em Mateus 19, e agora li em Efésios 5, 22. Obrigado, Senhor, o Senhor me trouxe claridade, eu estou entendendo de uma forma muito clara. O Senhor falando no Antigo Testamento, de um povo específico, o Senhor Jesus Cristo ensinando aquele povo novamente, e agora divertindo a igreja. Obediência à palavra, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos permanecer firmes e obedientes à palavra. A palavra é uma verdade inegociável, nós precisamos mais do que nunca crer nisso, e entender isso, meus irmãos. Você está crendo que a palavra de Deus pode transformar a tua vida? Você está crescendo em obediência aos ensinos de Jesus? Você quer crescer na palavra? Está gravando ainda, né? Está filmando online? Não tem como cortar rapidinho, não. Eu vou contar uma coisa aqui, acho que não vai ficar legal, mas eu vou ter que falar. Eu lembro que uma vez nós estávamos fazendo atividade, eu era ovelha do pastor Carlos Henrique, lembrei que agora, pastor Carlos, não está no projeto não, tá? Mas é o Espírito Santo, né? E o pastor Carlos fez uma dinâmica de gincana da palavra. E o pastor Carlos falou assim: eu quero um desse grupo aqui para participar de gincana. Eu já, do jeito que eu era, sempre afoito, Pedrão, eu. Já fui lá para frente, ele falou: mas gincana bíblica. A minha esposa, então, minha namorada, nós estamos há 22 anos juntos, não faz conta não, por favor, tá? Nós começamos a namorar com 14. Já fizeram conta, né? E o pastor Carlos fez a pergunta, foi o seguinte: eu vou falar o que aconteceu, você fala o nome do personagem. E ele falou: Funda. O que lembra Funda? Alguém quer chutar aí? Funda? Eu falei Marcos. Minha esposa fez assim, ó. Próxima pergunta. Gisele chegou: Renan, acho que já está bom, você já mostrou que você sabe. Falei: Gisele, estou abafando, pô. O pastor está perguntando, eu estou respondendo de primeira. Funda Davi, né? Mas, irmãos, eu quero dizer que isso me trouxe depois uma preocupação. O quanto eu não estava lendo Bíblia com meus 14 anos. E eu falei: Senhor, me incomoda nessa área. Esse ano eu comecei a ler a palavra, agora eu pedi ao Senhor discernimento nisso, porque eu sempre leio a Bíblia, certo? Esse ano eu pedi ao Senhor: Senhor, me tem misericórdia da minha vida para que eu possa ler e entender o que o Senhor está dizendo nas entrelinhas. Que desafio, né? E eu estou nesse desafio, irmãos, em obediência àquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Igreja do Senhor Jesus Cristo, leia a palavra, leia a Bíblia. Ela é a nossa principal fonte de alimentação, de sustento, porque o mundo tem investido pesado para tirar pessoas de dentro da igreja, com entretenimento, com mentira, colocando inveja,
dissensões, briga, mentira. E o que nós temos feito? Nós temos cedido às tentações do mundo muitas das vezes por não conhecer as verdades bíblicas. Perseverem na palavra, irmãos. Orem ao Senhor, leiam a Bíblia. É a única fórmula que vamos combater esse mundo mal. Não deixe de ler a palavra. Isso me leva a pensar um quarto ponto e penúltimo. Que o discípulo de Jesus é uma pessoa amorosa. Já pensou? Você chegar lá, o que é aquele não, irmão fulano? Que irmão fulano, aquele carrancudo? O discípulo de Jesus é uma pessoa amorosa. Olha o que diz para a gente, João capítulo 13, verso 34 e 35. O novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês me amarem uns aos outros. Outra forma de sermos reconhecidos como discípulos de Jesus é se temos um estilo de vida de amarmos pessoas. Se nós tivermos uma vida de discórdia, é necessário mudar de direção, mudar de atitude. Nós precisamos amar pessoas, cuidar de pessoas, estar com pessoas. Nós não podemos procrastinar disso, ou seja, retardar, adiar. Sabe por quê, irmãos? A última vez que eu vim pregar aqui na Central, ela não estava linda assim, repaginada. Mas a última vez que eu vim aqui, eu estava com a minha mãe. Eu creio que muitos aqui conhecem minha mãe. Minha mãe foi batizada aqui nesse lugar, pelo pastor Elias Carvalho de Sá. Ambos não estão mais entre nós. E eu vou falar por questão de meses. Sabe disso, irmãos? Mas eu aproveitei cada segundo perto dessas pessoas, principalmente da minha mãe, que agora tem 5 meses que nos deixou, e que lacuna ela deixou, mas que exemplo também ela deixou para nós, de uma pessoa muito amorosa, que amava pessoas, que gostava de estar perto com pessoas, conversar com pessoas. Mas eu gostaria de destacar isso aqui, que nós somos discípulos de Jesus, que nós devemos amar com o amor de Jesus. Longanimidade, sabe o que é longanimidade, irmão? Eu não sei, pastor. Longanimidade, sabe o que quer dizer? Eu te perdoo, chegar para você e falar assim, Fio, eu pisei na bola com você, você me perdoa? O Fio responder, eu te perdoo e continuo te amando. E você pisar na bola de novo, Fio, de novo eu pisei na bola contigo, você me perdoa? Renan, eu te perdoo e continuo te amando. Porque o mundo vai dizer, eu te perdoo, mas você para lá e eu para cá. Você com seus interesses e eu com os meus. Jesus vem e quebra um paradigma e lança a palavra longanimidade. Eu quero dizer, igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra perdão tem que emanar no meio de nós. A palavra comunhão tem que emanar no meio de nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser referência frente a esse mundo que imprime isso. Separação, discórdia, dissensão, briga. Acabar com a família, que é a instituição de Deus. Ame pessoas com o amor de Jesus Cristo. Ame pessoas. Não deixe de amar pessoas. Não deixe de cuidar de pessoas. Faça isso de todo o teu coração. Você não vai se arrepender por tão somente fazer isso. Se você tiver a oportunidade essa semana, peça perdão. E seja em comunhão com aquele que você estava assim, afastado. Estava preocupado com alguma coisa que às vezes nem aconteceu. E isso trouxe separação. Porque eu quero te perguntar nessa noite, você ama genuinamente pessoas? Ou você só tem amado por interesse próprio? Lembre-se que, o que diz o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor amou, Ele deu, um ato de doar, por nós, que não somos merecedores. E eu quero te dizer, ame com o amor de Jesus. E isso me leva a pensar no último ponto, da marca de um discípulo de Jesus. Se estivéssemos lá na igreja Ebenezer, falar, irmão, estou chegando no último ponto, a igreja vai fazer, aqui não estou sentindo isso que eu não estou na Ebenezer. Mas, irmão, estou chegando no último ponto da mensagem. Passa rápido, irmãos, a hora voa, já vai dar quase 11 horas, olha no teu relógio aí para você ver. E olha só o que diz,
o discípulo de Jesus Cristo, ele é frutífero. Olha só o que diz o texto de João 15, do verso 8 ao verso 16. Se você quiser abrir a tua Bíblia, João 15, do verso 8 ao 16, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus inimigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. E em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? A palavra estéril, ou seja, a esterilidade, ela não combina como uma marca de um discípulo de Jesus. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é um ato contínuo de ser discípulo de Jesus, é ser um propagador do evangelho do reino. Nós queremos falar de Jesus para pessoas, amar pessoas, e isso gera o quê? Frutos. Frutos. Eu quero dizer para você, discípulo de Cristo, que esse é o nosso dever, dar frutos. Nós estamos ligados à videira que é Jesus Cristo, automaticamente nós vamos dar frutos. Ei, fica com o teu coração em paz. Eu quero dizer para você que isso vai ocorrer de forma natural, é um processo natural. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e automaticamente daremos frutos se estivermos sendo submissos à vontade do Senhor. Igreja Batista Central em Resende, uma igreja que tem abençoado muito aqui a nossa cidade. Continue frutificando no amor de Jesus. Vamos causar um alvoroço na cidade de Resende. Vamos gritar aos quatro cantos dessa cidade: ei, Jesus Cristo salva! A esperança! Jesus vai voltar para nos buscar. Você pode fazer parte desse povo eleito, dessa geração. O que você está esperando para fazer isso? Tendo essa marca de discípulo de Cristo? Você pode mostrar os seus frutos? Pergunto nessa noite. Quais têm sido? Invista tempo em frutificar. Ore ao Senhor por nomes, por vidas. Fale do amor de Jesus para pessoas. Ame intencionalmente. Eu tenho feito isso, eu tenho feito uma série de visitas, principalmente com casais lá na igreja. E eu tenho falado, nós temos que amar intencionalmente com o amor de Jesus. Nós temos que propagar isso. Compartilha. Ei, Renan, eu tenho passado um momento difícil na vida, até mesmo na questão financeira, irmãos, eu não tenho muito dinheiro não. Mas Deus tem sido tão bom com a gente, que está dando, às vezes está sobrando até um pouco, mas muito pouquinho. Depois alguém vai querer pedir dinheiro emprestado, não tem. Mas é bem pouquinho, e eu louvo a Deus por isso, porque eu falo: Senhor, eu trabalhava numa empresa multinacional, uma empresa de tamanho porte, eu tinha um cargo de confiança, de liderança, tinha um bom salário, e o Senhor me chama ao ministério, para viver daquilo que Ele me chamou. Minha esposa desempregada, eu comprei uma casa, meu filho numa escola particular, e eu questiono: Senhor, Tu me amas, Senhor? Olha só que desafio. E Ele disse: filho, vai, faça isso que eu estou te pedindo para fazer. E isso vai fazer 3 anos que eu tomei essa decisão. E eu quero te dizer que eu continuo com o mesmo estilo de vida, ganhando muito menos, mas em nada Deus tem me faltado. Não tem faltado nada na minha casa. Eu posso ver a boa mão do Senhor agindo em cada detalhe, na minha vida e na minha família. E o fruto disso, que eu quero destacar, é ver a minha família servindo ao Senhor com alegria. Com alegria, irmãos. Minha saudosa mãe era responsável pelas crianças da igreja,
professora da classe infantil. O meu irmão hoje, Marcelo, é líder dos jovens. E eu, pastor da igreja, falei: Senhor, obrigado por servir ao Senhor. O meu coração se enche de alegria. Que privilégio, quanta honra poder servir ao Senhor. Então eu quero te dizer nessa noite, igreja do Senhor Jesus Cristo, enche o teu peito de alegria, de entusiasmo. Dê um glória a Deus, porque você faz parte de um rebanho específico, para fazer parte dessa comissão de ser propagadora do Evangelho do Reino de Deus. Já estou concluindo, fio. Senão eu vou embora. Se você prega a alguém e ele é convertido pela ação do Espírito Santo, e você o vê sendo modificado por essa ação do Espírito, e ele agora é uma nova criatura que precisa de comunhão e ensino, eu quero te dizer nessa noite, traga ele para a igreja de Jesus. Deixa ele ser cuidado por esse grupo lindo aqui, para ser amado, para ser cuidado, para ser alimentado. Deixa a palavra pesca, da significado de ser igreja, proclamadora, que ensina, que serve, que cuida, que ama, que adora, exercer esses privilégios de ser igreja na ação da comunidade. Igreja Batista Central em Resende, chegou a hora de frutificar no reino de Deus. Meus amados irmãos, concluindo, eu quero dizer, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você é um discípulo de Cristo? Então você tem pelo menos 5 marcas. Primeiro, você é uma pessoa que entende que precisa aprender cada vez mais ao Senhor. Você é uma pessoa que obedece. Você é uma pessoa que ama pessoas. Você é uma pessoa que tem pensamentos voltados àquilo que o Senhor lhe tem preparado. E por fim, você é uma pessoa que frutifica no Senhor. Parabéns, você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E se os irmãos me autorizarem, pastor Carlos, eu gostaria de orar com os irmãos. Se o Fio puder me dar um auxílio, por favor. Como bem disse a irmã Vilma, não é isso? Nós não combinamos nada não, né? Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Não sei. Eu não conheço todo o plenário que aqui se encontra, nem você que está na tua casa, tá? Não conheço. Mas Ele conhece. Ele sonda o teu coração, Ele conhece o teu coração. Infinitamente mais e melhor do que eu. E eu quero lhe chamar um desafio nessa noite. Pastor Renan, eu não sabia o que era ser um discípulo de Cristo. Eu não sabia que eu tinha que ter essas marcas. Eu não sabia que eu precisava renunciar o meu eu. Eu não sabia que tinha que seguir os direcionamentos do Senhor. Eu achava que a minha vida eu mesmo governava, eu mesmo tomava decisões. Mas não. Eu entendi que nessa noite quem governa e quem dirige a minha vida é Jesus. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder.